Teleaula Parnamirim. Bom dia! Mais uma vez estamos aqui para apresentar aquela nossa aula de matemática. Meu nome, como você já sabe, Francisco José, pode chamar também de professor FJ. Estamos aqui mais uma vez para passar a partezinha sobre equações do segundo grau. Agora, a parte 4, onde nós vamos trabalhar também a parte de resolução de equações do segundo grau. Mas antes de nós iniciarmos essa aula propriamente dita, nós vamos só rever aqui um pouco do que nós vimos no último encontro. Nós vimos sobre resolução de equações completas do segundo grau, pelo método de completar quadrados, solução de problema envolvendo também equações completas do segundo grau. Isso que nós vimos na nossa última aula. Se você perdeu, não esqueça, tem também no canal do YouTube, tanto o meu canal do YouTube, Professor FJ, como também no canal do YouTube Band RN 3.3, ok? Vamos passar aqui adiante. Nessa aula você vai aprender a resolver equações também completas do segundo grau. E você, meu aluno, você pode perguntar, mas nós não vimos na última aula como resolver equações completas? Só que aqui nós vamos ver outro método, dando outra possibilidade de você resolver esse tipo de equação, certo? Então, ao final da aula, você deve estar pronto para quê? Identificar o tipo de equação do segundo grau, através dos seus coeficientes, resolver ou encontrar a solução de uma equação completa do segundo grau e problemas também a ela relacionados, ok? Fique atento aos exemplos e perceba uma outra maneira de resolução desse tipo de equação. Ok? Está ali a forma genérica ou a forma geral, que a gente chama, ou reduzida de uma equação de segundo grau que aparece naquele balãozinho. Forma de resolução ou a fórmula de resolução de uma equação de segundo grau, alguns também conhecem como fórmula de Bhaskara, e vamos mostrar a partir de completar quadrados, de como chegar a essa fórmula de resolução, que você pode resolver qualquer que seja a equação do segundo grau, ok? Considere a equação do segundo grau, os coeficientes A, B e C, como vocês veem aí, logo no exemplo à direita, ou seja, ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma reduzida, ou, como nós chamamos também, forma geral de uma equação do segundo grau, ok? Dividimos os membros por A, ou seja, nós vamos chegar a essa forma de resolução passo a passo e mostrando a vocês como a gente vai chegar. Então, dividimos por A tanto o primeiro termo, que era ax², ficou só x², o segundo termo, que era bx, ficou bx sobre A, e o terceiro, que era só o c, ficou também c sobre A. E o zero, lógico, se eu dividir o zero pelo A, eu também obtenho o zero, ok? Completamos o quadrado do primeiro membro. Como assim completamos o quadrado do primeiro membro? Vou mostrar para vocês. Esse valor aí, b² sobre 4a ao quadrado, ele é o quadrado de quem? Ele é o quadrado de b sobre 2a. E você pode até me perguntar, professor, de onde é que vem esse b sobre 2a? No último encontro, que você assistiu, ou se você não assistiu, eu convido também para vocês assistirem, nós mostramos que sempre o que ia ao quadrado para o terceiro termo, certo, dessa equação, ou seja, tudo que está antes da igualdade, nós temos o primeiro termo, que é x², nós temos o segundo termo, que é b sobre ax, e nós temos o terceiro termo aí, que nós acrescentamos b² sobre 4a². Aí, de onde é que vem isso? Nós pegamos o segundo termo, que é b sobre a, dividimos ele por 2, ao dividir por 2 vai ficar b sobre 2a, e elevamos ao quadrado. Ao elevar ao quadrado, b elevado a 2 dá o próprio b², e o 2a elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, e a elevado a 2 também é a ao quadrado. Por isso que vocês estão vendo ali o terceiro termo como sendo b² sobre 4a². Como a gente somou ao primeiro membro aquele termo,
ao segundo membro, também nós somamos ele. E aí você pode perguntar, professor, de onde é que vem esse menos C sobre A? Vem dali, ó. Aquele terceiro termo da equação anterior, nós passamos ele para o segundo membro e ele estava positivo, né? E de forma prática, ele foi para o outro lado negativo, ok? E o que aumentou aí foi apenas esse B quadrado sobre 4A ao quadrado, ok? Feito isso aí, no primeiro membro, nós temos um quadrado perfeito. E agora, por termos um quadrado perfeito, vamos reduzir, né, esse quadrado perfeito, mostrando aqui, ó, como sendo a fatoração dele. Como assim, professor? Ó, esse x aí, no caso, x quadrado é o quadrado dele. Esse b sobre 2a vem de onde? Justamente b ao quadrado sobre 4a ao quadrado é o quadrado de b sobre 2a. E esse mais, lógico, é o mais que vem do meio aí desse primeiro membro da equação anterior. E o restante veio como? O restante a gente tirou MMC entre 4a quadrado e a, que dá o próprio 4a quadrado, e ao dividirmos pelo de baixo e multiplicarmos pelo de cima, como você já conhece essa forma, encontramos lá em cima b quadrado menos 4ac. E agora, como o nosso objetivo é encontrar o valor de x, ou seja, o valor da incógnita nessa equação, vamos para o outro lado, né, o outro slide, e vocês vão ver que nós fizemos a raiz quadrada de ambos os membros. E fazendo essa raiz quadrada, do lado direito, ou seja, depois da igualdade, vamos ficar com mais ou menos, né, raiz de b quadrado menos 4ac, e a raiz de 4a ao quadrado nada mais é do que 2a, ok? Então, feito isso aí, só levarmos agora o b sobre 2a para o outro lado, vai ficar menos b do outro lado, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac, e isso sobre o 2a. E a partir daí, gente, nós podemos tomar o seguinte, esse delta, né, que é uma letra grega, chamarmos o que está lá dentro da raiz, que é b quadrado menos 4ac, e também, né, pegarmos e obtermos a fórmula de forma o que? Reduzida, ou menor. Como assim? Resumimos essa fórmula. X igual a menos b, mais ou menos, ó, o que estava dentro da raiz, se você observar, não era b quadrado menos 4ac? Tomamos, né, no lugar dele, o valor de delta, sobre 2a, que já estava embaixo. Então, a fórmula resumida, que nós conhecemos como fórmula de Bhaskara, é essa que está aí logo abaixo. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a, ok? E esse delta, gente, tem uma situação que eu queria, ou 3 situações, que eu queria que vocês conhecessem bem a respeito do delta, que é conhecido como discriminante da equação do segundo grau. Esse delta, ele pode aparecer de 3 formas diferentes. Que formas são essas? Ou o delta ele pode ser positivo, ou ele pode ser negativo, ou ele pode ser nulo, ou seja, quando ele é igual a zero. Vamos lá, como fazer, ou o que tem a ver esse discriminante com a nossa equação? Primeiro, quando o delta for maior que zero, a equação vai aparecer 2 raízes reais e distintas, ou seja, vai ter 2 raízes reais, ok? Quando o delta for igual a zero, aí vamos aparecer como 2 raízes reais e iguais, ou seja, a mesma raiz, como se existisse uma única raiz. E quando o delta for menor que zero, a equação não tem raízes reais, ok? Então, o que é importante vocês saberem isso aqui? Ou como a gente poder desenvolver na hora de uma solução? É perceberem que na hora que você encontra o valor de delta, você pode ir adiante ou não da sua equação, ok? Então, vamos passar aos nossos exemplos, ou seja, vamos resolver essas equações. Primeiro exemplo aqui que eu faço para vocês é esse aqui, ó, x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Fique bem atento
a esses exemplos, que serão as fórmulas ou a forma, né, de vocês resolverem esse tipo de equação. Vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer os coeficientes. Quem está junto de x² é justamente o valor de A, que é 1, como não aparece. O valor de B é menos 5, ou seja, que está junto de x. E o valor de C é o 6, que é o termo independente. Isso vocês já devem ter visto nas aulas anteriores e não devem apresentar maiores dificuldades. Agora, para essa aula, nós vamos começar logo com um discriminante, que é o delta. Não esqueça, b² menos 4 vezes A vezes C. E aí, gente, é só substituir os valores. Quem é B? O B é menos 5, vai ficar elevado ao quadrado, coloco entre parênteses, né, os valores dos coeficientes, menos 4, que já é da fórmula desse delta, vezes o valor de A, que é 1, o valor de C, que é 6. E aí, gente, é só a gente fazer o cálculo. Por exemplo, menos 5 ao quadrado, quanto é que dá? É menos 5 vezes menos 5, que dá 25. E 4 vezes 1 vezes 6 vai dar o quê? 24. Então é só fazer esses cálculos simples, que vai ficar 25 menos 24. E 25 menos 24 dá igual a quanto, gente? Delta dá igual a 1. E o delta é 1, ele é maior que 0, menor que 0 ou é igual a 0? Se o delta é igual a 1, lógico que ele é maior que 0. Isso vai indicar que a equação vai nos fornecer duas raízes reais e distintas, ok? Por quê, professor? Porque o delta é maior que 0. Nesse caso aí, agora vamos aplicar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara ou fórmula de resolução de uma equação do segundo grau. Quem é o valor de B, hein, gente? Ó, a fórmula é essa, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O B é menos 5. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 5, mais ou menos a raiz de delta. Delta a gente encontrou, ó. Pode olhar um pouquinho anterior, que delta é igual a 1. Sobre 2 vezes o valor de A. E que é o valor de A? O valor de A também é 1. Colocamos aí na fórmula para podermos encontrar esses valores. E aí eu tenho menos 5, menos 5, desculpa. Então, menos 5 vai dar 5, lógico, porque menos por menos é mais ou menos, quem é a raiz de 1? É o próprio valor 1. E 2 vezes 1, que está embaixo, dá igual a 2. A partir disso aí, gente, como eu tenho mais ou menos, eu vou ramificar essa situação. Vou pegar aqui e chamar de x', alguns autores chamam de x1, mas como o livro de vocês trabalha com x', eu quis deixar da mesma forma. X' vai ser 5 mais 1, é só para diferenciar esses sinais, sobre 2. E o x duas linhas, certo? Que pode também ser chamado de x2, 5 menos 1 sobre 2. Veja, a diferença entre x' e x duas linhas está apenas o quê? No sinal do meio, ok? O sinal do meio. Um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Em cima, nós podemos somar, né? 5 mais 1, que vai dar 6, vai ficar 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2, todo mundo sabe que dá 3. Encontramos a primeira raiz. Como vai aparecer duas raízes reais e distintas, vamos encontrar outra. 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá exatamente 2. E aí, nós encontramos a solução da nossa equação, que são os números 2 e 3. Veja que não é um processo difícil. À primeira vista, vocês podem até se admirar. Ai, professor, esse exemplo aí ficou maior do que os anteriores. Mas vocês vão se acostumando, né, e daqui a pouco vocês estão fazendo tranquilamente cada questão apresentada como equação. Então, nessa equação, obtivemos aí a solução 2 e 3, como já tinha dito lá, ó, no delta, que seria duas raízes reais distintas, ok? Vamos agora passar para o segundo exemplo.
O segundo exemplo, né, como vocês estão vendo aí, ó, eu tenho 9x² menos 30x igual a menos 25. O que vocês notam nesse segundo exemplo? Observe que esse segundo exemplo não está de forma reduzida. Para que fique de forma reduzida, é necessário que seja o quê? Igual a zero, o que não está aí, ó. Então, vamos pegar esse 25 de forma prática, ele está negativo, vamos trazer ele para o primeiro membro, ele vem positivo, e vamos igualar essa equação a zero. Ah, agora sim, professor. Acredito você que está observando aí, né, que, no caso, agora eu tenho uma equação de segundo grau reduzida. Ela é completa ou incompleta? Né? Observe aí que se nós pegarmos os coeficientes, A é igual a 9, B vai ser igual a menos 30 e C é igual a 25. Como os coeficientes A, B e C, eles são diferentes de zero, essa equação é completa. Então eu posso fazer completando quadrados, como eu vi na aula anterior, como também eu posso fazer pela fórmula de resolução, ou conhecido como fórmula de Bhaskara, que é o objetivo da nossa aula agora. Então vamos fazer pela fórmula de Bhaskara. Começando aqui, ó. Opa, desculpe, apareceu mais coisas do que deviam. Pronto. Começando, eu tenho que delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C, ou seja, o valor do discriminante. Vamos calcular esse discriminante. Pegando o B aí, ó, que é menos 30, vou elevar menos 30 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o valor de A? Se você observar à esquerda, ó, o valor de A é 9, vezes o valor de C. Quem é o valor de C? 25. E aí eu tenho, né, vou calcular esse menos 30 ao quadrado, que seria 30 vezes 30, e fazemos o menos por menos, e depois vou calcular aquele produto que é 4 vezes 9 vezes o 25. Vamos fazer isso. Menos 30 ao quadrado, que é 30 vezes 30, que dá 900, e 4 vezes 9, que dá 36, e 36 vezes 25, que também vai dar 900. E quanto é 900 menos 900? Todo mundo sabe, né, gente? Que o delta vai ser igual a zero. Encontrado o delta igual a zero, nós vamos ter o quê? Duas raízes reais iguais. Ou seja, vai aparecer duas raízes, porém é como se fosse uma só, ok? Vamos ver isso no valor da fórmula de Bhaskara para nós podermos calcular. Vamos lá. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. Estou sempre colocando para que você não esqueça essa nossa fórmula, que é a fórmula de Bhaskara. Colocando aí no lugar de B, que, gente? O menos 30. No lugar do delta, vou colocar o zero, lógico que delta deu zero. E no lugar do A, colocamos o 9, ou seja, substituindo os valores em nossa fórmula de resolução. A partir disso aí, né, nós vamos pegar menos por menos vai dar mais, então vai ficar 30, né, mais ou menos o zero, porque a raiz de zero é zero, e embaixo vai ficar 2 vezes 9, que dá 18, ok? A partir desse momento, vocês observarem, agora eu também tenho mais ou menos aí no meio. Como eu tenho mais ou menos, eu vou ramificar essa parte da nossa equação. Como assim? Eu vou ter x', apareceu mais aí, ó, x', que é 30 mais 0 sobre 18, e 30 mais 0, gente, dá quanto? Dá o próprio 30, isso sobre 18, e 30 sobre 18, como não dá para dividir o 30 pelo 18 e encontrar um número inteiro, vamos fazer uma simplificação. Se eu pegar 30 e 18, posso dividir por 2, posso dividir por 3, e se eu posso dividir por 2 e por 3, pelos critérios de divisibilidade, eu posso também dividir por 6. E na hora que eu divido por 6 o 30 e o 18, eu encontro uma outra fração equivalente a esta, só que com valores menores. 30 por 6 dá 5 e 18 por 6
dá 3, ok? Encontrei a primeira solução. Agora vamos encontrar a segunda solução, chamando aí de x duas linhas. Ó, eu tenho 30, na primeira eu tinha 30 mais 0, agora eu tenho 30 menos 0, certo? Sobre 18. 30 menos 0 dá o próprio 30, isso dividido por 18. Aí eu posso também simplificar, da mesma forma que eu fiz em cima, que eram os mesmos valores, eu dividi por 6, embaixo também eu vou dividir por 6. Ao dividir por 6, eu encontro 5 terços. Observe aí essa solução, gente. É apenas o quê? 5 terços. Por quê? Porque apareceram duas raízes reais e iguais. Veja que o discriminante, ele não mente. Como a anterior foi maior que 0, delta, nós tivemos o quê? Duas raízes reais distintas. Agora, esse delta está o quê? Igual a 0. Se ele está igual a 0, apareceu o quê? Duas raízes reais iguais. Ou seja, uma mesma raiz, que é 5 terços. Ok? Deu para entender direitinho esse segundo exemplo? Agora vamos partir para o terceiro e ver outra situação em que pode aparecer essa equação no segundo grau. Está aí um exemplo. Agora está bonitinho, né? Vocês podem observar que está reduzida. E aí, estando reduzida, eu já posso estabelecer os coeficientes, que é A igual a 2, B igual a menos 5 e C igual a 6. Dessa forma, eu já parto para o delta, já que ela é completa, que é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores, B é menos 5, vai ficar menos 5 ao quadrado. O A é 2, coloquei no lugar do A o 2, e o C é o número 6. Nesse caso aí, eu vou ter menos 5 ao quadrado e 4 vezes 2 vezes 6. Menos 5 ao quadrado é o 25, que é 5 vezes 5, e 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 6 dá 48. Observando aí, delta é igual a menos 23. O que aconteceu com o discriminante agora? O discriminante é menor que 0. Se ele é menor que 0, não tem raízes reais. Por não ter raízes reais, gente, nós paramos por aí. Por que eu vou encontrar a fórmula ou encontrar o valor de x se não vai ter real? Então, quando delta for igual a 0, né, você que está aí no 9º ano e está nos acompanhando, a equação fica por aí mesmo, certo? Não precisa ir adiante, porque não vai existir raízes reais, ok? Bem fácil, né? O terceiro exemplo, tranquilo, tranquilo. Então, nós colocamos aqui 3 casos. O primeiro, quando delta é maior que 0. O segundo exemplo foi quando delta foi igual a 0. E o terceiro, quando delta for menor que 0. Ou seja, colocamos os 3 casos que vocês podem encontrar na hora de fazer a resolução também dos exercícios, ok? E aí, como a gente não poderia deixar de fazer, é bom sempre trazer um probleminha daqueles especiais para a gente poder resolver juntos. E você que acompanhou na última aula, deve ter visto um problema parecido com esse. Vamos ler aqui, ó. Os 40 alunos de uma classe sentam-se em N fileiras de carteiras, cada uma com N mais 3 carteiras. Ou seja, aqui nós estamos considerando uma situação antes da pandemia ou pós-pandemia, onde aparece o quê? Os 40 alunos. A situação anterior era uma turma onde realmente só tinha 24 alunos em virtude do distanciamento social. Aqui não. Aqui a gente está colocando uma turma como completa. Se não sobra carteira vazia, quantos alunos há em cada fileira? Então, como resolver esse problema? Primeiro, vamos organizar os dados da questão. Eu tenho N fileiras, cada uma com N mais 3 carteiras. E ao todo eu não tenho 40 alunos, então se eu multiplico o número de carteiras em cada fileira pelo número de fileiras, eu tenho o quê? O número total de alunos, concorda? Então, nesse caso, vai ficar assim, ó, N, que é o número de fileiras, que multiplica N mais 3, que é o número de carteiras em cada fileira,
igual a 40. Como é que a gente faz essa multiplicação? Se você assistiu lá no 9º ano, não gaseou a aula do 8º ano, desculpa, não gaseou a aula do professor e viu o produto entre um monômio e um polinômio, não vai ter dificuldade de você fazer essa questão. Como assim, professor? Ó, vamos multiplicar n por n e vamos multiplicar n por 3. N vezes n dá n ao quadrado. E n vezes 3 dá 3n. Isso igual a 40. Dessa forma está reduzida? Não. Tenho que trazer esse 40 para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó, n quadrado mais 3n menos 40 igual a 0. Veja que aqui não é x, mas a incógnita aqui é n. Mesmo assim, a gente resolve da mesma forma. Vamos ter aqui, ó, o coeficiente a, que é 1, o coeficiente b, que é 3, e o coeficiente c, que é o termo independente, é menos 40. Dessa forma, sei que ela é completa, e aí eu posso resolver livremente pela fórmula de Bhaskara, começando com o nosso amigo delta. Delta é quem? B quadrado menos 4 vezes a vezes c. Não muda, gente. E aí, vamos pegar o valor de b, substituindo aí, ó, 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, e a é quem? É 1. E o valor de c, né, que é menos 40. Substituindo os valores, fica fácil. Primeiro, né, colocamos esse aí ao quadrado, que é 3 ao quadrado, e depois 4 vezes 1 vezes o menos 40. Dessa forma, 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 40 dá 160. Sendo assim, eu tenho que essa soma dá 169. Sabendo que 169 é maior que 0, eu vou ter nessa equação também duas raízes reais e distintas. Sendo assim, né, eu posso já partir para o valor de x. E a fórmula de Bhaskara, resumida, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. E esse x vai ser o b, como é 3, colocamos lá menos 3, esse menos, gente, é da fórmula. O 3 do b já coloquei lá. E também o valor de delta, que deu 169, veja lá que já está dentro da raiz, sobre 2 vezes a, e esse a, o valor é 1. Então, estabelecendo aí os cálculos, repetimos o menos 3, mais ou menos, quem é a raiz de 169? 13, por quê? 13 vezes 13, 169, ok? Sobre 2 vezes 1, que é 2. Fazendo os cálculos direitinho aí, né? Ou seja, nós vamos ter o x', que é a nossa primeira raiz, menos 3, e vamos usar o mais, né, no meio, porque tem mais ou menos, ou seja, menos 3 mais 13 sobre 2, e vamos ter também o x duas linhas, que é o menos 3, ou seja, o sinal primeiro ele permanece, o segundo é que a gente mudou aí, ficou menos 13 agora, dividido por 2, ou seja, sempre fazendo essa ramificação. O x' fica com o mais, isso no meio, e o x duas linhas fica com o menos no meio. Dessa forma, nós temos que x' vai ser menos 3 mais 13, que dá 10, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva do maior, isso sobre 2, ok? Então, tendo 10 dividido por 2, dá igual a 5. E aí, o segundo caso, nós temos menos 3 com menos 13, sinais iguais, soma-se e conserva o sinal. Vai ficar menos 16 por 2, que dá menos 8. E aí, gente, é claro, não existe, né, o valor, eu estou colocando aqui x, gente. Lógico que nós estávamos trabalhando aqui com n, estou colocando x para vocês, qualquer coisa, vocês depois fazerem também essa substituição. E nesse caso aí, como n não pode ser negativo, ou seja, não tenho fileiras negativas, então vai ficar n mais 3, eu vou ter que n vai ser igual a 5,
5 mais 3 é igual a 8 alunos por fileira apenas, ok? Então, para finalizar a nossa aula, quero deixar apenas uma sugestão aqui de atividades. Você pode, né, conferir no livro A Conquista da Matemática, do 9º ano, isso de 2018, na página 102 e 103, vocês já podem exercitar o que nós, né, fizemos aqui, o que nós apresentamos nessa aula, ok? Tem o nosso canal também, você pode conferir as aulas anteriores e não esqueça, se você também perdeu, pode estar também no canal do Band RN 3.3, certo? Deixo mais um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima aula.